Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu povo, se você ainda tava com alguma dúvida que a temporada do nosso Furacão começou, eu acho que esse clássico de amanhã vai realmente acabar com qualquer sentimento que a temporada só vai começar depois do Campeonato Brasileiro estrear. Não. Já tem jogo importante, já tem muito jogo pô, decisivo para N fatores nesse início de temporada e, obviamente, falando de Atlético Curitiba para o contexto de Campeonato Paranaense, é sim o jogo mais relevante que a gente vai ter dentro da competição. E isso é só uma prévia de um ano que novamente a gente deve ter pelo menos três Atléticos e Curitiba, três Atletivas para serem disputados. E o Atlético vai com o time principal para enfrentar o seu maior rival nesse primeiro clássico, nesse primeiro momento. Então, passa a ser um sentimento ali também de a gente precisa dar uma resposta tanto na questão da temporada, tá se iniciando agora, quanto na questão da rivalidade também. Lembrando vocês que o Atlético, como eu falei, deve ir com o time principal, com o time titular, com seus principais jogadores, mas óbvio que acho que a gente já precisa comentar que provavelmente a gente vai ter o desfalque do Viveiros. Viveiros respondeu a alguns torcedores, falando que a prioridade era a família, logo depois ele priorizava o esporte, mas que num primeiro momento a prioridade era a família, e não tem como julgar o Viveiros, né? Vamos ser sinceros aqui. Acho que o Viveiros ele tá sendo extremamente correto dentro das listas de prioridade que uma pessoa tem que ter, mas o Viveiros ele é um jogador muito importante para o Atlético, né? Desde que o Viveiros chegou, é uma peça que condiciona muito o time titular do Atlético a um jogo de transição, a um jogo acionando o Viveiros nessa bola longa, a um jogo optando por uma estratégia mais vertical. Então, sem o Viveiros, eu acho que o Atlético ele se readequa dentro de uma ideia de jogo. Vamos ver como o Odair vai escalar a equipe, se vai ser com o Luiz Fernando de camisa 9 novamente, se vai ser com o Renan Peixoto. O próprio Renan Peixoto, acho que no primeiro jogo mostrou alguma característica mais próxima ao viveiro de ataque ao espaço, mas não é a mesma coisa. Um atacante muito mais de área ali para duelar com os zagueiros da equipe do Curitiba. Então eu vou trazer aqui alguns dos principais pontos que eu acredito que são pontos importantes para a gente ficar de olho nesse jogo contra o Curitiba. E óbvio que fica a expectativa pela estreia do Portija, né? O Juan Camilo Portija é o principal reforço da temporada do Atlético até aqui. O Juan Camilo Portija é um jogador que chega para elevar o nível do nosso meio-campo. A gente ainda procura um volante, mas querendo ou não, a gente consegue trazer um volante de elite, querendo ou não, a gente consegue trazer um volante que tem uma projeção de Copa do Mundo. Então, é um jogador que eu tenho um olhar muito curioso para entender qual vai ser o verdadeiro impacto do Juan Camilo Portija com a camisa do Atlético, qual vai ser o verdadeiro impacto do Juan Camilo Portija sendo principalmente o companheiro do Bruno Zapelli nesse meio campo, né? Nessa tentativa de adicionar competitividade, um jogador muito inteligente para se posicionar em campo. Eu acho que é a principal bandeira do Juan Camilo Portija, mas mesmo assim acho que ainda tem qualidade de passe, ainda tem qualidade de construção, ainda tem qualidade em outros quesitos que faz ele ser um jogador pra lá de interessante. O próprio Bruno Zapelli acho que novamente tem uma responsabilidade muito grande de ser o organizador dessa equipe, né? De ser a mente pensante dessa equipe. Como vai ser a temporada do Bruno Zapelli? Em 2025, um camisa 10 que acaba virando volante, vai voltar a ser camisa 10, vai jogar um pouquinho mais adiantado, independente do posicionamento, a certeza que eu tenho é que vai ser o disparado o jogador mais criativo do time do Atlético e vai ter a responsabilidade de ritmo, vai ter a responsabilidade de entender o jogo do Atlético vai ser mais acelerado, o jogo do Atlético vai ser menos acelerado, o que a gente precisa fazer para ter um jogo organizado e tudo vai passar pelo Bruno Zapelli e como ele é um passador totalmente diferente em relação aos jogadores da posição no futebol brasileiro, com muita técnica, com muita capacidade de desequilíbrio e, obviamente, com muito essa capacidade de fazer o time funcionar a partir do seu entendimento, da sua rotação. É a bússola do time do Atlético. Óbvio
a gente fala desses principais jogadores do Atlético, mas tem alguns coadjuvantes que eu acho que a gente precisa lembrar. Por exemplo, um protagonista que acabou virando coadjuvante, mas eu acho que tem toda a pinta de protagonista, que é o Lucas Esquivel. Lucas Esquivel vai entrar nesse primeiro jogo da temporada com quais condições físicas? A gente vai ter um Lucas Esquivel podendo ser um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, como a gente sabe que ele tem total condição de ser a partir do momento que está bem fisicamente. A gente pode contar com a melhor versão física do Lucas Esquivel ou não? Se a gente puder contar com a melhor versão física do Lucas Esquivel, eu acho que a gente tem uma grande adição técnica esse time do Atlético em todas as fases do jogo, desde a saída de bola até a bola longa, até a organização de jogo no meio-campo. E eu acho que a gente passa a utilizar esse lado esquerdo com o Zapelli se aproximando do Esquivel ali como a zona principal do campo e até a chegada no último terço, principalmente com os cruzamentos que a gente sabe que o Lucas Esquivel tem muita qualidade de executar. E lembrando, o Lucas Esquivel vinha finalizando bastante na última temporada. E eu acho que é um jogo muito importante para tirar um pouco dessa nhaca de uma dúvida muito grande que existe em relação ao time do Atlético. Se o time do Atlético é bom o suficiente, não é bom o suficiente. E me incomoda, sabe? Ah, mas no contexto de Série B rendeu. Mas será que no contexto de Série A vai render? E acho que a gente vai conseguir dar essa resposta da melhor maneira possível para o torcedor a partir do momento que a gente começa a ganhar jogos que o torcedor ele sente essa confiança nesse elenco. Acho que vai ser muito a partir de resultado, muito mais do que de atuação. Então, você ganhar um clássico é um recado também pensando no início do Campeonato Brasileiro de a gente realmente pode olhar para esse elenco não com o olhar de um time de Série B que ainda vai precisar se provar, mas a gente pode olhar para esse elenco com um time de muito potencial que se provou na Série B e vai fazer de tudo para se provar na Série A também. Eu acho que isso engloba o trabalho do Odair, mostrar que é um trabalho convincente o suficiente. E para a gente terminar, já falamos do Viveiros, do Zapelli, do Portija, do Lucas Esquivel. A gente poderia muito bem falar do Julimar, que eu acho que é uma peça muito importante para o funcionamento dessa equipe. Quero ver como vai ser o retorno do Julimar, um jogador que se dedicou muito nas férias, mas eu quero falar sobre a zaga. Eu acho que hoje é falar sobre a zaga do Atlético é falar sobre o setor mais carente da equipe. Hoje falar sobre a zaga do Atlético é falar sobre o setor mais vulnerável da equipe. Então, ter uma boa primeira atuação de Teran e de Arthur Dias é dar um recado também que não que a gente não precise de zagueiro, mas que a gente pode olhar para dois prospectos de grandes zagueiros, dois zagueiros que têm um potencial muito grande, cada um com sua característica. O Arthur mais técnico, muito bom no jogo aéreo, com uma ótima saída de bola, o Teran mais da imposição física, mais dos duelos individuais. Que essa zaga realmente pode ser uma zaga de confiança no aspecto da gente estar pensando numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então, pro Furacão, um jogo de afirmação, pro Furacão, um jogo de primeiro passo de uma temporada que vai cobrar muito do Atlético o tempo Inter, beleza? Tamo junto, forte abraço e confesso pra vocês que eu tô bem ansioso pra essa bola rolar no clássico. Juro pra vocês, acho que é um dos clássicos da Atlético Curitiba que eu tô mais ansioso de vivenciar. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.